Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a diaconisa Sulemir Farias e gostaria de compartilhar uma mensagem de Deus para o seu coração. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, nos diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A Bíblia diz em Efésios que nós devemos usar todas as armaduras de Deus para vencermos o diabo. Naquela época, o Império Romano dominava e era muito comum ver exércitos romanos em toda parte. Por isso, o apóstolo Paulo conhecia muito bem as roupas, os equipamentos e as armas dos soldados romanos. Na própria prisão, Paulo era vigiado por um soldado o tempo todo. Algumas pessoas imaginam que a armadura de Deus é um conjunto de objetos místicos e espirituais que estão à nossa disposição. E elas até oram pedindo as armaduras de Deus de forma invisível. Mas, na verdade, Paulo estava usando uma linguagem figurada. Ele estava mostrando que, da mesma forma que um soldado usa uma roupa especial, como o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete, nós também devemos carregar conosco a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, salvação e a palavra de Deus. As 6 partes da armadura de um soldado romano são: o cinto da verdade. O soldado tinha uma cinta larga de couro para carregar a sua espada e proteger o seu abdômen, sustentando assim a sua túnica. Em nossa vida cristã, o que nos sustenta é a verdade. Devemos sempre falar a verdade e fazer o que é certo, porque assim estaremos protegidos pelo Senhor. Se alguém fizer alguma acusação contra nós, o Senhor nos defenderá, porque estaremos com a verdade. A espada que Paulo cita é a palavra de Deus. O diabo fará de tudo para duvidarmos dessa palavra quando estivermos com luta. Ele vai querer nos fazer lembrar de cada oração que ainda não foi atendida e de tudo que já deu errado conosco. Ele vai querer se aproveitar do nosso momento de fragilidade para nos fazer acreditar de que a Bíblia é mentirosa. Mas se você guardar a palavra no seu coração, vai ser o diabo que vai sair envergonhado e derrotado, assim como aconteceu com Jesus no deserto. Vestir a couraça da justiça. Ela era feita para proteger o soldado de um ataque fatal no seu coração ou em outros órgãos importantes. O diabo também nos ataca constantemente com mentiras, acusações e lembranças de pecados do passado. Ele tenta nos convencer que não somos bons bastante para andarmos com Deus. Ele quer que sintamos diminuídos. A Bíblia nos diz que Jesus não tinha pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Hoje, por meio de Jesus, somos aceitos por Deus. Então, quando o diabo quiser te acusar, diga a ele que o sangue de Jesus te limpa de todo o pecado. Calçando os pés com o evangelho da paz. As sandálias de um soldado romano tinha couro na sola e tinha pregos de ferro cravejados para dar firmeza na caminhada e tração na hora que ele fosse batalhar. Assim, o Evangelho de Cristo não nos deixa escorregar e ficarmos inseguros na hora da batalha. E quem derrapa são os seus inimigos. Escudo da fé. O escudo do soldado romano era feito de madeira mergulhada com couro. Os soldados mergulhavam as suas flechas no óleo quente e atiravam elas contra os seus inimigos. Da mesma forma, o inimigo irá tentar atirar flechas inflamadas em você. Ele coloca dúvidas na mente das pessoas em relação à fidelidade de Deus e à palavra.
Por isso, você deve alimentar a sua fé e rejeitar todo pensamento de incredulidade. Capacete da salvação. O soldado usava o capacete para proteger a cabeça. A cabeça comanda o nosso corpo. Da mesma forma, todo cristão precisa proteger os seus pensamentos das doutrinas falsas que o afastam da salvação. Você é salvo pela fé e pela graça de Deus. Espada do Espírito é a palavra de Deus. Como diz em Tiago, capítulo 4, diz que devemos submeter à vontade de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Hoje, você tem autoridade sobre o diabo. Basta confessar a palavra de Deus. Quando Paulo termina de falar, ele diz para orarmos em todas as ocasiões e também orar pelos nossos irmãos, porque ele entendeu que a oração nos capacita a perseverar e vencer a batalha espiritual. Vamos orar nesse momento? Ore comigo assim. Pai, eu oro por esse irmão e essa irmã que precisa ser revestido das armaduras de Deus. Dá a eles, Senhor, desejo de ler a sua palavra e viver à luz dela, para que eles possam resistir nos dias maus. Pai, que o Senhor fortaleça os pés dessa pessoa, para que eles nunca saiam da sua presença e que na sua caminhada eles alcancem fé, força e perseverança, fazendo com que eles prossigam sempre para o alvo, que é Cristo Jesus. Em teu nome, Senhor, eu te agradeço, na certeza da vitória. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e dê o seu like. Que Deus te abençoe.